Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. A cura de um coxo. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um coxo de nascença, a qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pés, passa a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso, porque lhe acontecera. Meus irmãos, todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história de Jesus. A Bíblia vai nos falar no final de todos os 4 evangelhos. No final do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai falar sobre a crucificação. E Jesus, ele foi crucificado. E ele sendo crucificado, os discípulos não lembravam que aquela passagem que a qual Jesus falou que destruirei esse templo e em 3 dias reedificarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo, mas eles ainda não entendiam o processo da ressurreição de Jesus. Mas mais adiante eles foram entender, quando eles viram Jesus ressuscitado. E Jesus aparece para as mulheres, aparece para Maria e Maria Madalena. E os seus discípulos, as mulheres falam que viu Jesus ressuscitado. E os discípulos custam acreditar, mas acreditam. E Tomé, o incrédulo, não acredita. E Jesus fala assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viu e creu. E Tomé fala: mestre, eu sei que tu és o Cristo. Antes disso, Tomé tinha falado: eu quero tocar nos seus cravos para ver se ele ressuscita mesmo. Mas Tomé, ele era um incrédulo. Mas Deus fez uma grande obra na vida de Tomé, tanto que Tomé foi um dos seus discípulos. E sabemos que neste momento Judas já tinha se decapitado. A Bíblia fala que ele enforcou-se e a corda arrebentou e a corda pegou-se na barriga dele e ele partiu ao meio. Então sabemos de uma coisa, que Jesus ressuscitou. E Jesus aqui na terra, antes dele ascender aos céus, ele ficou visitando os discípulos. Ele visitou os discípulos no caminho de Emaús, falou boas palavras para eles. E ele ficou 40 dias com os discípulos. E ele disse: irei para o Pai, vá para Jerusalém, porque do alto serás revestido. E o povo, cerca de 500 pessoas, foram orar ali em Jerusalém para esperar o batismo do Espírito Santo. E o povo foi desanimando um por um, e só ficou 120. E no 7º dia da semana, no último dia da semana, o Espírito Santo batiza todos que estão ali. Pedro e João e mais 118 pessoas, a total 120, foram batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro e João, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo, eles não tinham ousadia. Eles oravam, mas o milagre não acontecia. Porque eles tinham medo. Pedro e João tinham medo de fazer a obra, tanto quanto os outros discípulos. E Jesus nos fala no Evangelho, no final do Evangelho: pois eu irei para o Pai, mas rogarei a Ele que mande outro Consolador, que esteja com vós, que é o Espírito Santo. E todos ali foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, como língua de fogo, melhor dizendo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam línguas estranhas conforme a sua terra natal. E Pedro e João já recebeu vigor, recebeu poder. Meus irmãos, porque nós recebemos poder na oração.
Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo para nós orarmos para uma pessoa. Às vezes às vezes não acontece sinais de maravilhas, mas às vezes quando uma pessoa pede para a gente orar uma dor de cabeça, ou uma dor de estômago, nós oramos e a pessoa é curada pela fé. Mas agora, para você orar para um paralítico levantar, isso é um dom. Pedro e João tinham dom de maravilhas, muitos discípulos. E Pedro e João, entrando ali na entrada do templo, chamado Formosa, ele viu um coxo assentado ali na porta do templo, mendigando, um coxo de nascença. Alguns estudos falam que os coxos não podiam entrar nos templos para cultuar a Deus, não os coxos, nem os publicanos, e nem as prostitutas, e nem os leprosos podiam cultuar a Deus no templo. E esse coxo, ele estava do lado de fora. E passando Pedro e João, Pedro e João vê aquele homem na porta do templo. Quem sabe eles já conheciam aquele homem na porta do templo, Pedro e João, já devia ele passar por ali, mas eles não tinham ousadia. E eles tinham certeza que um dia Deus ia, eles acreditavam que um dia Deus ia levantar aquele paralítico do chão e fazer com que eles andem. Porque eles tinham ousadia, eles eram cheios do Espírito Santo. E os dois, olhando juntamente com o paralítico, ele olha, fintando os olhos. Ele finta os olhos e diz: olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente os seus tornozelos se firmaram e eles começaram a dar pulo. E Pedro e João pegam na mão daquele ex-paralítico e ele já passa, daquele paralítico, ele já passa a andar. Olha o milagre, meus irmãos. Meus irmãos, às vezes eu quero falar para vocês, às vezes eu não tenho prata, às vezes eu não tenho ouro para te dar, mas o mais importante de tudo que eu tenho é Jesus. Eu estou evangelizando nas redes sociais para que as pessoas tenham encontro com Jesus, conhecer esse Jesus, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aquele coxo saiu pulando e glorificando a Deus. E muitos que estavam ali, que viam que aquele coxo era coxo de nascença, que qual estava todos os dias ali na porta pedindo esmola, que conhecia, glorificavam a Deus. Muitos queriam glorificar a Pedro, mas Pedro fala: a glória não é para mim, porque o mesmo Jesus que vocês crucificaram, é ele que fez esse milagre. E naquela primeira pregação de Pedro ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Meus irmãos, eu quero oferecer esse Jesus para você. Esse Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Muitos dos fariseus da época começaram a razoar nos seus corações mais adiante, eu não li aqui, mas eles começaram a razoar nos seus corações dizendo: este homem não era coxo nada, nós vemos ele finge de coxo para pedir esmola. Os fariseus, eles enchem de inveja contra Pedro, Tiago e João. E eles prendem Pedro, enchem de inveja contra Pedro e João, dizendo. E eles enchem de inveja contra Pedro e João e prendem eles. E eles falam assim: eu vou te soltar, mas não fala mais o nome de Jesus. E ele fala: nós não vamos parar de falar do nome de Jesus. Esse Jesus, ele é o caminho, meus irmãos. Esse Jesus, ele é a solução dos seus problemas. Se você está angustiado, se você está triste, se você está abatido, eu quero oferecer esse Jesus para você. Mesmo que você não seja curado, você que é coxo, mesmo que você não seja curado igual esse paralítico foi curado, mas o mais importante para você não é a cura. O mais importante para você é Jesus. O mais importante na cura não é o ouro e a prata, mas o mais importante é você ter Jesus. Que Pedro e João ofereceu Jesus para aquele coxo, e aquele coxo aceitou a Jesus. E Pedro e João, eles invocavam a presença do Senhor Jesus, eles buscavam a presença de Deus. Eles não tinham hipocrisia com eles eram pessoas unidas no partir do pão. Eles eram as pessoas que seguiram o exemplo de Jesus, eram as pessoas que pregavam o amor. Eram as pessoas que não tinham hipocrisia, eram as pessoas que pregavam aquilo que eles viviam. Meus irmãos, vamos aprender com esse coxo, vamos receber Jesus no seu coração. Vamos aprender com Pedro e João, vamos dobrar nossos joelhos na madrugada.
Eu preciso orar mais, eu tô orando, mas eu preciso orar mais, eu preciso revestir para me ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso mais ler a Bíblia. Eu, preci, eu preciso buscar a presença de Deus, invocar enquanto está perto. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. Para nós fazermos sinais de prodígios, nós temos que orar demais. Pedro e João eram o tempo todo orando. Pedro e João, no mesmo tempo que eles estavam na sinagoga depois do culto, eles iam orar. Acredito eu que Pedro e João eles oravam umas 6, 8 horas por dia. Eles aprenderam o ensinamento com Jesus. Quando eles estavam lá no jardim do Getsemane, eles não oravam. Não deram conta de orar nenhuma hora. Mas eles aprenderam com Jesus. Depois eles viram homem de oração. Tiago, alguns estudos falam que o joelho de Tiago tinha uma bolacha no joelho de Tiago, uma cicatriz de tanto ele orar. Nós temos que ser pessoas de oração. Não sei se é Tiago ou é Filipe, eu acho que é Tiago. Mas vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Tá essas palavras no nome do Senhor Jesus.